Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. É bom poder conversar, né? É bom poder ter um momento de comunhão. 1 Coríntios 10, 31. Getúlio, pode fechar, por favor, aqui? Obrigado, meu irmão. Tinha gente passando, desculpa. 1 Coríntios 10, 31. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É muito bom poder comer junto, é muito bom poder conversar, é muito bom poder sorrir. Às vezes também é muito bom poder chorar enquanto nós comemos juntos. Sabe por quê? Porque comida gera intimidade, né? A gente desarma, proporciona comunhão. E Deus utiliza desses momentos também para usar os nossos irmãos e nós acabarmos sendo abençoados, né? Uns pelos outros, em momentos que são cirúrgicos. Às vezes ao redor de uma mesa. Aqui não, porque era mais para uma comunhão mesmo, né? Matar a saudade. Tem gente que não se viu semana inteira, tem a oportunidade de se reencontrar agora. E aí, na continuação, em espírito de oração, nós vamos agora continuar com o estudo da palavra do Senhor. Eu quero chamar o pastor André. Ele vai ministrar para nós essa manhã. Quem esteve aqui ontem à noite foi uma bênção. Quem esteve aqui ontem à noite? Levanta a mão. Acho que a maioria, né? Se puder, venha hoje à noite também, será uma bênção. A gente tem uma dinâmica interessante de irmãos que vêm de manhã e vêm à noite, mas tem também alguns que vêm mais pela manhã e acabam não vindo à noite também. Então, se você pode, venha à noite, participe conosco do culto ao Senhor, vai ser uma bênção também, tá bom? Pastor André, está contigo, Deus abençoe. Meus irmãos, graça e paz, um bom dia a todos. Mais uma vez, quero expressar a minha alegria e registrar a gratidão ao Senhor pelo simples fato de poder participar desse momento histórico, repito, que disse ontem, extremamente significativo para a vida dessa igreja e para mim também. Como eu disse, eu conheço o pastor Maurílio de um tempo, ele não apenas estendeu, quando eu precisei, não apenas estendeu a mão, mas abriu o coração e por meio da vida dele, eu pude ser muito abençoado. Deus continue abençoando sua vida, ministério, família, a igreja amada. Estive falando ontem sobre gratidão, com base em um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, em que consiste um coração grato, uma grata memória, uma grata convicção, uma grata confiança. Eu gostaria de pensar agora, pela manhã, com vocês, sobre a igreja de Cristo. E, evidentemente, à medida que compreendermos o texto que nos cabe, fazer as devidas aplicações. Evangelho narrado por Marcos. Se você tem a sua Bíblia em mãos, você pode abri-la. Mas como diz um colega pastor, se você não tem a Bíblia física, o texto, o livro, você pode ligar a sua Bíblia. Está assim agora. Ligue a sua Bíblia. Tem que abra a sua Bíblia e ligue a sua Bíblia. Marcos capítulo 3, nós iremos ler do verso 13 ao verso 19. Diz assim o texto sagrado: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12,
designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Senhor, o anseio da nossa alma não é outro senão ouvir a tua voz. Que o teu Espírito ministre, por meio da minha vida, aos corações. Faz isso para o louvor da tua glória e para a edificação da santa e amada Igreja do Senhor. Assim que oramos. Amém. É contada a história de que quando Jesus foi assunto aos céus, depois de ter ressuscitado, depois de ter compartilhado com os seus discípulos alguns ensinamentos e algumas orientações sobre o futuro, quando Jesus foi assunto aos céus, chegando em um lugar onde seres angelicais, dezenas, centenas e milhares, estavam perfilados para recebê-lo, os anjos então começaram a adorá-lo, a enaltecê-lo, a exaltá-lo, a prestar homenagens àquele que é digno de todo louvor. Mas em meio à cerimônia adorativa angelical, um dos anjos tomou a palavra e disse: Senhor, ao que Jesus voltou a sua atenção para ele, posso lhe fazer uma pergunta? Jesus lhe deu a palavra. O Senhor fez um trabalho impecável na terra. Todos nós assistimos como triunfastes sobre os inimigos. Tua obra perfeita de obediência, de sofrimento, de cruz, ressurreição. Nós vimos tudo. A pergunta, Senhor, é a seguinte: e agora? Uma vez que estás conosco e não mais na terra, o que será dos habitantes do planeta Terra sem a tua presença física? Jesus então respondeu ao anjo: eu deixei 12 homens. O anjo, não dado por satisfeito, perguntou se poderia fazer uma segunda e última pergunta. E Jesus lhe deu a palavra novamente: pois não. E o anjo perguntou: e se eles falharem? Ao que Jesus lhe respondeu: se eles falharem, eu não tenho um plano B. O que subjaz como verdade central nessa história criada do diálogo de Jesus com o anjo é que a igreja é o plano A de Deus. E essa igreja que é o plano A de Deus, e não o plano B, e não o plano C, não o plano D, não algo para remediar uma situação que não deu certo, mas a igreja que ocupa lugar central na história da redenção como plano A de Deus, não pode não dar certo. Jesus deixou 12 homens.
com a responsabilidade, com a tarefa, com a missão de propagar o Evangelho e assim multiplicar o número daqueles que haviam de ingressar na comunidade santa e apostólica que estava sendo criada. E foi justamente isso que aconteceu. Uma vez que a igreja é o projeto de salvação de Deus para a história que não pode jamais ser sustado. É um projeto que não pode ser interditado. É uma obra que não pode ser parada. É algo que jamais, por hipótese alguma, pode falhar. Nós estamos diante, nesse texto que nós acabamos de ler, estamos diante do nascedouro da igreja neotestamentária. E por que eu falo da igreja do Novo Testamento? Porque, embora eu acredite que a igreja é composta por todos os crentes de todas as épocas, o que inclui os crentes do Antigo Testamento, e desta sorte a igreja não é exclusiva do Novo Testamento, a igreja vem lá do Éden. No entanto, eu preciso entender juntamente com você que há uma nova sociedade, uma nova comunidade surgindo como igreja de Cristo, com um DNA diferente, que é o DNA apostólico. E você há de lembrar que é sobre o fundamento dos apóstolos que a igreja de Cristo é erigida. Essa igreja que comemora 25 anos, ela está sobre o fundamento dos apóstolos. Ora, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, aprendendo mais do Senhor por meio da sua palavra, tudo isso norteado pelo fundamento dos apóstolos. E como disse um comentarista alemão chamado Adolf Puy, quando ele olha para esse texto em especial e para o desenvolvimento, progresso, prosperidade, multiplicação dessa igreja, legitimando, portanto, a obra da igreja como uma obra que deu certo e que não pode falhar, ele diz assim, abre aspas, por trás dos 12 de Marcos, capítulo de número 3, estão os 120 de Atos, capítulo 1. Por trás dos 120 de Atos, capítulo 1, estão os 3.000 de Atos, capítulo 2. Por trás dos 3.000 de Atos, capítulo 2, estão os 5.000 de Atos, capítulo 4. Por trás dos 5.000 de Atos capítulo 4, estão os 144.000 de Apocalipse capítulo 7. Por trás dos 144.000 de Apocalipse capítulo 7, estão todas as famílias da terra que foram abençoadas por Deus na promessa feita a Abraão lá no Gênesis. E assim, quando olhamos para a metanarrativa das Escrituras, para a promessa, para a realização dessa promessa, para a eternidade dessa promessa, historificação dessa promessa, a promessa eterna entrando na história, ganhando corpo, se desenvolvendo, prosperando. Quando nós olhamos para isso, o que concluímos é a igreja de fato deu certo. Foi por isso que um estudioso do Novo Testamento disse a decisão de Jesus, e vale salientar que esse estudioso, ele não é um crente envolvido com a igreja, mas é um estudioso, crítico do Novo Testamento. Ele diz assim, a decisão de Jesus de escolher homens e não de escrever livros ou construir prédios
a decisão de Jesus se mostrou acertada. Porque até hoje está aí a igreja. Ele recrutou esses 12 homens e, com base nos 12 apóstolos, no fundamento dos apóstolos, você tem a igreja sendo erigida, a igreja sendo construída sobre esse firme fundamento. Esclarecido isso, gostaria de pensar com vocês sobre a composição desta igreja. Esta igreja, ela é feita de quê? A igreja de Cristo, retratada aqui nesse recorte de texto, ela é composta de que forma? Em primeiro lugar, a igreja de Cristo é composta por gente escolhida. Se você observou bem o texto, o narrador sagrado fala sobre a escolha dos 12. Trata-se de uma escolha soberana e incondicional. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Veja a ênfase. Chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. A doutrina muito conhecida da eleição, e diga-se de passagem, da eleição incondicional, ela está explicitada nesse texto. Não há necessidade de esforço interpretativo para compreender que nós estamos diante de uma escolha de natureza soberana e incondicional da parte de Jesus Cristo. É você, ele chama quem ele quer. O registro diz que e chamou a si aqueles que ele quis. Agora, para que essa doutrina que nós encontramos aqui nesse texto narrativo se torne ainda mais bela, porque é uma doutrina bela, a doutrina da eleição. É interessante você e eu, nós entendermos qual era a situação, pelo menos em geral, dessa turma escolhida. Especialmente aos olhos da sociedade judaica do primeiro século. Porque todo menino judeu, escute isso, todo menino judeu teria que passar por uma formação básica no tocante ao processo de espiritualidade que incluía a capacidade de decorar textos bíblicos e depois interpretá-los. Por exemplo, um menino judeu de 6 anos de idade, ele, ao completar 6 anos de idade, imediatamente ele entrava em uma espécie de formação, formação rabínica, judaica, conhecida como Beit Sefer. Dos 6 aos 10 anos, ele tinha que decorar o que nós chamamos hoje de Pentateuco. A Torá, como conhecida por eles, teria que estar aqui, 6 anos, 7, 8, 9, 10, tinha que estar aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Uma criança. Se ela vai bem,
se ela não tem TDAH, que hoje está muito nisso, né? Mas se ela vai bem, se ela consegue, ela entra num outro processo, que é o processo de formação teológica ou religiosa chamado o processo Beit Talmud. E aí ela tem dos 10 aos 14 anos para não apenas ter a Torá, o Pentateuco, mas, como conhecemos, né, para facilitar, o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, em resumo, toda a Escritura. Então, a criança tem esse tempo para decorar, para inculcar, para então depois, se possível, começar a discutir sobre alguns assuntos, caso os rabinos decidissem se a criança tinha ou não uma habilidade e aptidão para tanto. Essa turma aqui, muito provavelmente todo mundo passou pelo primeiro processo, o Beit Sefer, dos 6 aos 10 anos. Era a regra. É possível que também tenham feito o Beit Talmud. Só que depois disso, havia uma seleção, né? Um processo seletivo para um curso mais avançado. E é aí onde entrava a discussão da lei. Aqueles que fossem destacados, os alunos mais destacados, eles entravam na academia e então tinham um futuro. Isso aí deu certo, rapaz, olha que coisa, ele sabe discutir a lei, ele aprendeu. Quem não havia aprendido como discutir, ou se o professor percebesse que o aluno não tinha habilidade para a academia, para discutir textos, por exemplo, ele teria que voltar para a profissão dos seus pais. Então, quando você vê Jesus indo até Pedro pescando, significa dizer que Pedro não deu certo na escola e que ele voltou à profissão dos seus pais e o que ele vai fazer é pescar. Não que isso fosse algo inferior, tá? Mas a elite rabínica se considerava extremamente superior em relação àqueles que não haviam conseguido. Então, um Pedro, um Simão é um desse, não é? João também, Mateus, nem se fala, um cara que se desviou da igreja evangélica e se tornou um bandido, praticamente. Essa turma aqui é uma turma que não deu certo. Não deu certo para a religião, não deu certo para a sociedade judaica, não deu certo para as aspirações intelectuais religiosas. E aí Jesus, e é preciso ter em mente que Jesus é um rabino. Ele é Deus encarnado, como nós sabemos, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, mas ele é um rabino. Ele está ali como um mestre. Não é à toa que ele é chamado de mestre. Mestre, ele é um rabino. E esse rabino, então, está olhando assim para Pedro e diz assim, é você que eu quero. Você não deu certo não, mas eu vou colocar você num curso de pós-graduação. Vem cá você, Mateus, também, vem cá. João, vocês. A escola é essa. Vocês são meus discípulos. Vocês fazem parte da minha escola. Agora, o que eu vou ensinar a vocês está para além do que a academia ensina. Eu não vou simplesmente ensinar vocês a interpretar os textos, porque eu sou a própria interpretação desses textos. Mas eu vou ensinar a vocês o seguinte. E aí você puxe aí a passagem que relata
os discípulos com Jesus, e nesse processo de formação espiritual, Jesus fazendo uma pergunta crucial, como um exame, como uma prova, para que eles possam prosseguir acerca do projeto de pós-graduação. Quem vocês dizem que eu sou? Vocês estão há um tempo comigo, mas quem sou eu? Primeiro, a pergunta é, eles falam o quê? O que é que os homens dizem ao meu respeito? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és... Mas vocês estão comigo. O que é que vocês podem dizer? E aí Pedro, o pescador que não deu certo, olha para Jesus e diz... A resposta que ele vai dar, irmãos, é uma resposta extremamente difícil, porque ele está caminhando com Jesus e ele vê Jesus dormindo, ele vê Jesus se alimentando, ele vê Jesus com as suas necessidades, ele conhece a história de Jesus, levou uma queda, levou um tropeço, levou grito. É um homem. Está envelhecendo. O que é que você diz acerca de mim? Quem sou eu? E aí, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta era tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil, que Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai. Isso que você respondeu vem do céu. É resposta do alto. Você está certo. Agora não é por você. Não é pela sua inteligência. Não é por causa da sua perspicácia espiritual de perceber os traços da minha divindade, mas porque o meu Pai lhe revelou isso. E aí, irmãos, vem a promessa das promessas. Que é justamente aqui onde os apóstolos que fazem parte dessa escola vão aprender o que realmente vale a pena na vida. E Jesus diz, Pedro, tu és pedra. Aqui eu não quero entrar na discussão exegética do texto, que significa uma palavra ou outra, para a gente não perder tempo, mas tu és pedra, e sobre esta pedra, e aqui a possibilidade é uma ou outra, ou a pedra é o próprio Jesus, ou a pedra é a própria palavra de Pedro que carrega o conteúdo da confissão, que é Cristo. De uma maneira ou outra, é Cristo, a pedra. Seja a confissão de Pedro, seja o próprio Cristo. Sobre esta pedra, o que é que diz, amados? Edificarei a minha igreja. E aí qual é a promessa? E as portas do inferno não... É como quem diz assim, olha, o que vocês vão precisar para viver é sobre como morrer. Irmão, você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas tem uma coisa que lhe incomoda: a morte, que a cada dia que passa
vai mostrando as suas garras. E vai dizendo para você e para mim, à medida que o nosso corpo vai dando sinais, você não vai escapar. Você pode ser pode ser uma enciclopédia, mas tem uma coisa que você não resolve: o problema da morte. Uma questão que inquieta desde muito cedo os grandes pensadores. Por que morremos? Como morrer? Como enfrentá-la? Como encarar a inevitabilidade da morte? Como passar por isso? O que Jesus, irmãos, está falando ao colocar essa promessa é: eu estou dando a vocês a única esperança capaz de viabilizar a vida nesse planeta hostil, que é justamente a incapacidade do Hades, do inferno, prosperar contra vocês. Agora, qual é o ponto? Quando Jesus fala sobre as portas do inferno, e aqui eu chego talvez no ápice desse primeiro ponto, é que as portas do inferno não necessariamente diz respeito ao inferno se levantando contra as nossas vidas, como legiões infernais e diabólicas. Ou, como alguns preferem, a igreja indo ao encontro das trevas e o inferno retrocedendo, e já que as portas do inferno não prevalecerão, então a ideia é de que a igreja está atacando. É uma possibilidade, mas o ponto central, e aqui eu concordo com um estudioso do Novo Testamento chamado N.T. Wright. Ele diz assim: o ponto central aqui não é sobre o inferno, mas é sobre o que acontece depois do túmulo. Quando ele diz assim, as portas do inferno, a tradução para inferno é a tradução da palavra Hades. E Hades significa o lugar dos mortos, a sepultura. Quando ele fala de portas, está falando das portas dos túmulos. Jesus está dizendo: vocês estão aprendendo na minha escola que a vida, ela não foi feita para terminar na sepultura. E eu estou garantindo a vocês, por meio de promessa, por meio da minha vida e da minha obra, da minha morte e ressurreição, que no último dia, vocês ressuscitarão. A morte, a última adversária da igreja, será tripudiada, esmagada, derrotada, e vocês triunfarão para todo sempre em vida eterna, abundante, eterna, abundante, eterna, abundante, eterna, abundante, eterna, abundante. Onde não haverá mais crise de ansiedade, não haverá mais colesterol alto, não haverá mais exame para a gente fazer, não haverá nada disso, porque receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, e não iremos mais ter medo de absolutamente nada. A promessa já é, de alguma forma, uma ação do Espírito instalando em nós uma coragem para viver, que você não aprenda em faculdade alguma, somente na escola de Cristo, fazendo parte da sua igreja. É aqui, por meio desse púlpito, dominicalmente, semanalmente, que você tem esperança para encarar as hostilidades desse mundo que é contra Deus. É aqui que você se abastece de esperança cristã para lutar com todas as suas forças contra as desesperanças que tentam se instalar no seu coração
e na sua mente para fazer você desistir da própria vida. É aqui, ao ler o Evangelho, ao se deparar com textos eternos que falam ao nosso coração, que tem aspirações eternas, é aqui que você pode sair e dizer: eu estou preparado. Ele escolheu você para isso. A igreja é composta por gente escolhida. Percebe as implicações do ser um escolhido de Deus? Eu fui escolhido e eu posso enfrentar a morte. Não porque eu tenho poder sobre ela, mas porque Cristo, que triunfou sobre ela, porquanto ela não poderia reclamar a sua vida, haja vista que em sua vida não tinha pecado e, portanto, o salário não cabia a ele do pecado. Ele ressuscita, a morte não tem preponderância alguma, e essa ressurreição será finalmente compartilhada conosco no último dia, e nós ressuscitaremos dentre os mortos. A sua vida não vai terminar numa sepultura. Esse é o ponto. Você foi escolhido para que a sua vida sobreviva à poeira da morte. A sua vida não termina com seus familiares lamentando que você foi uma pessoa boa. A sua vida, ela passa por um estágio intermediário, que nós chamamos de céu, onde a igreja que já é vitoriosa aguarda, e a igreja que é militante, mas também vitoriosa, aguarda a ressurreição do corpo. É nisto que está a nossa esperança. A nossa vida, portanto, não termina com um silêncio sepulcral e com choro e pranto de familiares nossos. Mas a nossa vida, ela tem continuidade na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, fazendo zoada, conversando, fazendo festa, louvando ao Senhor, compartilhando a vida e falando da nossa nova vida em Cristo Jesus. A igreja de Jesus é composta por gente escolhida. Em segundo lugar, que eu preciso correr pelo tempo, a igreja de Jesus é composta por gente heterogênea. Esse é um ponto muito importante, porque veja a diversidade. É cada um mais estranho do que o outro aqui. Cada um mais estranho do que o outro, né? Alguém já disse, não sei se você vai concordar, eu concordo, que a igreja é como a arca de Noé. E aí a sacada é muito interessante de quem disse isso, porque a igreja é como a arca de Noé. Só tem bicho. Mas é melhor ficar sentindo o mau cheiro dos bichos do que ir para o lado de fora onde tem um dilúvio terrível. É melhor ficar na arca. Meu amigo, é difícil a comunhão, difícil é lá fora. Quando eu falo lá fora, irmãos, estou falando da vida sem Deus. Como diz o reverendo Ricardo Barbosa, se você acha que o custo do discipulado é alto, imagine o custo do não discipulado. O não discipulado custa caro. Vai custar a sua vida. Pior é estar do lado. É melhor estar aqui com os problemas. É melhor estar aqui, todo mundo juntinho, né? Um suportando o outro. O que Jesus faz aqui é coisa de outro mundo, porque ele está chamando gente incompatível no que diz respeito às relações interpessoais. Então, tome como exemplo o próprio Mateus. Então, Mateus é um publicano, é um cobrador de impostos. Ele é odiado pelos judeus, porque ele é tido como um traidor.
ele foi comprado, ele foi vendido, ele gosta de grana, ele gosta de dinheiro, o Deus dele é o dinheiro. Então ele faz qualquer coisa, até aliança com Roma, como foi o caso, para colocar imposto em tudo que é coisa, até nos peixes que Pedro pescava, estava lá, o imposto tinha que dar tanto a ele. Então, assim, um camarada desagradável, abominável, essa é a palavra. Alguém já disse que um publicano era alguém, de acordo com o ponto de vista dos rabinos, um sujeito debaixo dos plânctons na cadeia alimentar do sistema. Eles eram tidos como a escória mesmo. Aí você pega o Mateus e você pega Simão o Zelote. Simão o Zelote é alguém extremamente nacionalista, que é o avesso de Mateus, faz parte de revoltas armadas contra Roma, enquanto Mateus é aliado a Roma. Esse Simão Zelote, ele é extremamente nacionalista, ele faz parte de uma seita judaica. Os zelotes eram fanáticos, politicamente falando, eram extremistas, e eles estavam prontos para qualquer tumulto. Revoltas armadas era com eles. Então, Mateus está ali, quando Mateus é chamado, que Simão Zelote está lá também, diz, espera aí, aqui vai dar briga aqui. Mas Jesus reúne essa turma e estabelece um padrão. E qual é o padrão? O padrão é que nenhum de vocês pode estabelecer o padrão da igreja. Nós somos tentados, irmãos, no seio da igreja, a pecar contra a comunidade de Deus, contra a igreja que é heterogênea. Nós somos tentados a pecar da seguinte maneira: querendo que os outros façam como eu faço, ajam como eu ajo, falem como eu falo, se expressem como eu expresso, como eu me expresso. Mas os outros não é a sua cópia fiel. Cada um aqui tem uma personalidade. Cada um aqui tem um jeito. Cada um aqui tem um ritmo. Tem gente mais acelerada, tem gente não tanto. Tem gente que gosta muito de falar de política e tem gente que não quer falar sobre isso. Tem gente que quer arregaçar as mangas, Eu lembro que quando eu conheci minha esposa, aí ela tem um entusiasmo muito grande para fazer as coisas. Eu sou o oposto, né? Ela é aquela animação, e vai não sei o quê, e vamos fazer, e vamos ver se dá certo, né? Sou sempre um pé atrás. Aí teve uma vez que ela disse, vamos conquistar o bairro tal para Jesus. Faz um tempo já, muito tempo. Aí eu disse, minha irmã, acha que dá certo esse projeto? Claro, a gente vai pregar o evangelho lá, o pessoal vai se converter, vai ser uma bênção. Eu digo, eu não acredito muito nisso não, mas vamos embora. Vamos pregar o evangelho. Algumas vão, mas todo mundo não. A gente não tem como, irmãos, querer que todo mundo seja uma régua, um padrão de um líder, de alguém na igreja que se acha mais do que o outro. Todo mundo é discípulo de Jesus, todo mundo está nivelado no Calvário, todo mundo é pecador, cada um com suas dificuldades, cada um com suas habilidades, cada um com os seus dons, cada um com os seus defeitos. E a gente precisa, de alguma forma, ser mais flexível, tolerante até, com situações que a gente... Porque a igreja é composta por gente heterogênea. Aí só porque o irmão discorda de você, de um tracinho, ele não faz parte, ele não... Tem coisa. Tem uma história bem interessante. Na verdade é uma piada, né? Muita gente não ri com essa piada, mas não precisa rir não. Só entenda a questão.
um homem queria se matar. Estava lá, sei lá, no 10º andar, querendo se matar. E um crente foi lá e disse, eu vou salvar essa vida. Chegou lá e disse, meu amigo, não faça negócio desse, não. Você vai se matar. Ele disse, vou me matar. Ele disse, mas não faça negócio desse, não. Olha, Deus lhe ama. Aí o suicida disse, mas você crê em Deus? Ele disse, claro que creio em Deus. Ele disse, eu também creio em Deus. Ah, você crê em Deus? Creio em Deus. E aí o sujeito que foi salvar o suicida disse assim, mas qual é o seu Deus? Ele disse, rapaz, o meu Deus, o Deus que eu creio é o Deus dos cristãos. Ah, coisa boa, rapaz, Deus dos cristãos, eu sou também, faço parte dessa devoção ao Deus dos cristãos. Ainda bem que você não é islâmico, mas vamos lá. Mas de que parte do cristianismo você faz parte? De que parte você é? Seu Deus é cristão, mas cristão de quê? Cristão protestante ou cristão católico? Aí o suicida disse, cristão protestante. Ah, rapaz, que coisa boa, eu também sou cristão protestante. Ainda bem. Se fosse. Mas cristão protestante de qual denominação? O suicida disse, eu sou batista. Batista, eu também sou batista, rapaz, que coisa boa. Esse encontro nosso, Deus encontrou. Mas meu irmão, mais uma questão, mas o irmão é da Batista reformada ou da Batista arminiana? O irmão disse, eu sou da arminiana. Ele então disse, então pode pular do prédio que a gente... Pode pular. Não tem relação mais não entre a gente. Às vezes a gente faz isso, não é, irmãos? Às vezes a gente maltrata o outro dessa forma. Porque o outro discorda de alguma coisa. É a igreja de Cristo, é assim. Ah, pastor, mas é aquele texto que Paulo diz assim, sede meus imitadores. Isso aí tem a ver com características espirituais, de mansidão, domínio próprio, uma série de outras coisas que todo mundo aqui precisa. Não é de personalidade, de ser como o outro é. Não, cada um tem um jeito. O pastor tem um jeito de pastorear. Deus está aqui, tem um jeito de lidar com as questões. Eu tenho uma forma. Então, cada um aqui, a gente vai se ajudando. E a igreja, nessa diversidade, ela vive a sua unidade. É unidade na diversidade, diversidade na unidade. Então, o Senhor está falando para você nesta manhã, dizendo assim, olha, seja mais paciente com seu irmão. Nem para que isso não? Para que tanta... Tem uma fábula judaica que diz que Abraão estava lá no deserto, acampou, e aí passou um andarilho, estava querendo uma hospedagem, estava querendo um abrigo, e Abraão disse, venha para cá, rapaz, está noite, está frio, vem para cá. Era um pagão. E aí Abraão disse, vamos comer alguma coisa? Fogueira, acenderam uma fogueira, começaram a assar uma carninha, e aí Abraão disse, vamos orar. Aí o pagão disse, vamos. Aí Abraão disse, quer orar? E aí o pagão começou a fazer uma oração pagã. Aí Abraão disse, sai daqui. Vai embora, não quero mais que você fique aqui na minha barraca, não. Aí Abraão disse, está vendo aí, Senhor, eu não quero esses impuros aqui dentro. Isso é uma fábula judaica. O pagão foi embora, e aí Deus olhou para Abraão e disse, mas Abraão, rapaz, eu estou há 100 anos te suportando. Aí tu não pode passar uma noite com um pagão, só porque ele não faz a oração que tu faz. O Senhor está suportando você há tanto tempo, né? Por que a gente tem tanta impaciência com outras pessoas que não estão alinhadas conosco em alguns pontos, mas é família de Deus, gente esquisita, eu tenho minhas esquisitices, você também, todo mundo aqui é esquisito, mas já não é mais estranho uma família de Deus. O Pai nos recebeu, é família de Deus.
A igreja é composta por gente escolhida, a igreja é composta por gente heterogênea e, por fim, a igreja é composta por gente perdoada. Essa escolha dos 12, ela é muito emblemática e, ao mesmo tempo, carrega o cumprimento de uma promessa. E qual é a promessa? A promessa de perdão para o povo de Deus. E por quê? Porque havia uma esperança, nós chamamos de esperança veterotestamentária, né, do Antigo Testamento. Uma esperança de que o Senhor perdoaria o seu povo quando reunisse ou reorganizasse as 12 tribos. Porque Deus vem formando um povo, lá, né, lembram no Gênesis, vem formando o povo, tem as tribos. Quando você vai passando pelo Antigo Testamento, há divisão, há um racha, e aí 10 tribos ou até 11 desaparecem, e fica uma tribo de Judá, como uma tribo que está ali aspirando algo. E a esperança dos profetas é que Deus restabeleça isso. E quando Deus restaurar as tribos, significa que Deus aceitou o seu povo, perdoou o seu povo e agora está tudo certo. Isso não acontece no Antigo Testamento, por ora. Quando entramos no Novo Testamento e nos Evangelhos, você encontra, ainda na Velha Aliança, lembre-se que isso aqui é a narrativa dos Evangelhos. Então a cruz não aconteceu, a ressurreição não aconteceu, o Espírito Santo não desceu em profusão. Velha Aliança, Jesus está aqui. E o que é que Jesus faz? Ele reúne 12 apóstolos. E com isso ele está comunicando uma mensagem. Eu estou perdoando o meu povo. Eu estou aceitando o meu povo eleito. Eu perdoo vocês. Isso aqui é uma mensagem de perdão. É um comunicado vivo de que Deus não largou de mão o seu povo. Perdão está sendo oferecido e recebido. A igreja é a comunidade daqueles que foram perdoados por Cristo Jesus. A igreja é a comunidade dos santos pecadores. A igreja é a comunidade daqueles que sobem ao templo e batem no peito dizendo: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, mas eu aceito por graça isso. Eu quero estar. A igreja é a comunidade dos fracos. A igreja é a comunidade dos inadequados perante a santidade de Deus. A igreja é a comunidade daqueles que não se encaixam perfeitamente no padrão da lei de Deus. A igreja é a comunidade daqueles que precisam o tempo inteiro da graça de Jesus Cristo, do perdão dos pecados. Você foi perdoado? Você foi perdoada? Isso já aconteceu com você? O Senhor já lhe perdoou? Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler um autor chamado Brennan Mann. Eu lembrei dele porque eu conversei ontem com o Edilson um pouco sobre, rapidamente. E tem um livro do Brennan Mann que é o Evangelho Maltrapilho. É bem interessante o livro. Não é teologicamente assim, aquele livro, mas tem muita história legal. E aí o Brennan Mann, ele conta a história, uma das, de um vilarejo que começa a despertar o interesse das redondezas, porque tem uma senhora que está dizendo que Cristo está visitando a sua casa e conversando com ela. Uma autoridade da Igreja Católica é acionada para fazer uma inspeção ali, ver o que é que está acontecendo, e aí essa autoridade chega, um sacerdote, e diz: Senhora, corre aí o boato de que Jesus vem na sua casa, conversa com a senhora. Eu queria saber se isso procede.
A senhora disse: procede. Quer dizer que Cristo vem aqui, conversa com a senhora o recebe? Isso mesmo. Aí o sacerdote disse: então vamos fazer o seguinte. Da próxima vez que ele vier, ligue para mim. Mas antes de ligar para mim, deixa eu lhe pedir para fazer uma pergunta a ele. Pergunte para ele: quais foram os pecados que eu cometi na semana passada? Aí a senhora disse: o senhor tem certeza disso? Não é algo muito íntimo, não, seu? Por favor, senhor. Quando ele chegar aqui, pergunte a ele quais foram os pecados e depois a senhora me liga. Tudo bem. Passado um tempo, o telefone toca. O sacerdote ficou trêmulo. Disse: não acredito. Oi. Meu senhor, veja, ele veio. Conversei com ele. Fiz a pergunta. O sacerdote disse: me ferrei. Ele disse alguma coisa? Disse: pode vir à minha casa urgentemente. O sacerdote foi lá se tremendo. Chegou ansioso. E aí, o que foi? Sente aí, eu vou preparar um chazinho. Para o chá. O sacerdote lá inquieto. Tomou o chá rapidamente. O sacerdote então disse: minha senhora, diga logo, pelo amor de Deus. Ele falou. Falou o quê? A senhora disse. E o Brennan Manning conta que a senhora se aproxima do sacerdote, né? E ele tremo. Eu perguntei e ele me respondeu. O sacerdote olhando para ela assim, disse: e aí? Ele disse que não recordava mais de nenhum dos seus pecados. Sabe, amados, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Isso não significa dizer que o Senhor sofre e tem esses lapsos. É isso. Ele sabe de tudo. Ele sabe de toda a sua vida. Inclusive, haverá julgamento pelas obras. O esquecimento não é um esquecimento de lapso. O Senhor não tem Alzheimer com relação aos seus pecados. A questão é que Ele não leva em conta mais os seus pecados como um agravante para a sua condenação. Se você está em Cristo, o que há para a sua vida é oferta inesgotável de perdão. A canção que nós ouvimos o tempo inteiro é: eu te perdoo, filha, eu te perdoo, filho, eu te perdoo, eu te perdoo. Cultuar ao Senhor, estar na casa de Deus, é ter uma experiência de renovo, de perdão. É aqui onde o Senhor fala: eu te perdoo mais uma vez, eu te perdoo mais uma vez. Filho, os teus pecados estão perdoados. Filha, os teus pecados estão perdoados. Ah, pastor, mas lá na semana passada eu caí de novo naqueles. E você escuta: filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Mas eu acho, nem como, será? Eu estou repetindo. Filho, os teus pecados estão perdoados. Já foram perdoados. Eu estou perdoando você. Qualquer palavra contra isso é de Satanás acusando você. Ele é o acusador. Não procede. É mentira. Porque se você faz parte da igreja de Cristo Jesus, não é que você não tem pecado. É que você tem pecado, mas esses pecados foram redimidos no Senhor e, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós. E até a noite, se Deus quiser.